Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui à nossa primeira noite de estreia aqui do Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará. É uma alegria muito grande poder, né, estar inaugurando esse momento. Em nome, então, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e da Escola Superior do Ministério Público, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês aprendam, que vocês tenham um momento, né, um início de noite bastante lúdico e cheio de cultura. Quando a gente teve a ideia de criar, né, esse clube de leitura, a gente chamou algumas pessoas, né, que a gente sabia, tinham conhecimento, que eram inseridas no mundo literário. Dentre essas pessoas, eu vou destacar aqui a doutora Graciane, minha colega, doutora Graciane Cordeiro, e ela prontamente se dispôs a participar, a colaborar conosco, o que para a gente foi um grande presente. Temos também a grande colaboração aqui do nosso querido Rafael Bacelar Caneca. Ele é servidor do Ministério Público, ele trabalha na 7ª Procuradoria de Justiça, não é isso, Rafael? Assessor da 7ª Procuradoria de Justiça. Ele também é curador do pacote de textos e ele vai ser o nosso mediador do nosso clube de leitura. E para essa primeira noite, para esse primeiro dia, primeiro encontro tão especial do Clube de Leitura do Ministério Público, a gente escolheu a obra O 15, de Raquel de Queiroz, né? Essa obra que é considerada um clássico, né, e que nos emociona muito, e que nos mostra características do nosso lugar, né? E nos mostra, e nos traz nuances, nos traz razões, como estava dizendo agora há pouco o nosso diretor da escola, doutor Plácido, para sermos gratos pelo que temos hoje em dia e pelo que já alcançamos na vida. E para tratar desta obra maravilhosa, a gente tem uma especialista, né, na obra de Raquel de Queiroz, que é a professora Lurdinha Leite Barbosa, que nos foi apresentada pela querida colega doutora Graciane, né, e a gente não tem nem como agradecer, professora Lurdinha, a sua participação. Estamos muito felizes, muito gratos com esse momento, por esse momento. E aí eu vou lhe apresentar, tá certo? Para depois lhe passar a palavra para você nos falar sobre a Raquel e sobre a obra dela, o 15. Maria de Lourdes Leite Barbosa, graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, onde foi professora adjunta. É mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará, membro da Academia Cearense de Letras, onde exerce o cargo de diretora cultural. Faz parte da Academia de Letras e Artes do Nordeste, Núcleo Ceará, Academia Ipuense de Letras e Sociedade das Amigas do Livro. Recebeu as seguintes homenagens: Troféu Cervantes 400 anos, Diploma de Mérito Cultural da Academia Cearense de Letras, Placa Comemorativa da Semana Universitária 30 anos de fundação da UES, Medalha Raquel de Queiroz, da Associação Brasileira de Bibliófilos, em 2012, professora e escritora com os seguintes livros publicados: Protagonista de Raquel de Queiroz, Caminhos e Descaminhos, 1999 e 2011. A Arte de Engolir Palavras, Contos, 2002. Pela Moldura da Janela e Outras Histórias, que recebeu o prêmio Milton Martins de Contos da Academia Cearense de Letras, e 6º edital da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Organizadora de 100 anos de Raquel de Queiroz. Vida e obra em colaboração com Cleudene de Oliveira Aragão em 2010. Colaborou com várias antologias, entre as quais Panorama Literário, A Mulher na Literatura, Criadora e Criatura e Literatura Universal da Academia Cearense de Letras. Essa é a nossa querida, que está aqui conosco, colaborando hoje, professora Lurdinha Leite Barbosa. Professora Lurdinha, com muita alegria e muita honra, eu lhe passo a palavra para que você possa nos, vamos dizer assim, abrilhantar aqui o nosso encontro, com toda a sua sabedoria, seus conhecimentos a respeito dessa obra, né, o 15,
dessa grande obra e da autora, a Raquel de Queiroz. Então, passo a palavra a você, querida. Boa noite a todos. Honra é a minha de estar aqui inaugurando esse clube de leitura do Ministério Público do Ceará. E quero agradecer, quero dizer para vocês que é uma alegria enorme cada vez que eu falo sobre a obra da Raquel, e sabendo disso, a Graciane, minha grande amiga da academia também, e da Sal, ela me convidou e eu tenho o maior prazer em participar, e quero dizer para vocês que fiquei muito feliz com a criação desse clube de leitura. Cada vez que é criado um clube de leitura, eu acho que a literatura se alegra muito com isso. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês todos pelo convite e dizer que a honra é minha, e vou dizer algumas palavras sobre o 15. Você, Luciana, que é responsável pelo tempo, quando eu estiver fugindo, você me traz de volta. Que eu faço, às vezes, alguns comentários ligados à obra e à autora, e vocês façam isso, por favor. E a Luciana é encarregada disso. Bom, gente, em 1930, a publicação de um romance surpreendeu o meio literário pelo tema, pela linguagem e, como falou Graciliano Ramos, principalmente por se tratar de um livro escrito por mulher, e mulher jovem. A Raquel ainda não tinha 20 anos quando publicou o 15, que é um documento também de um momento histórico de uma grande seca no Ceará. Assim, bom, chegou-se até a duvidar da autoria do texto aqui em Fortaleza. A obra era o 15 e a jovem Raquel de Queiroz, que ainda não completara 20 anos, como eu falei para vocês. Quando, em 1929, uma doença pulmonar a obrigou a um repouso rígido, ela aproveitou para escrever num caderno, à luz de lampião, o romance que conquistaria o prêmio da Fundação Graça Aranha e lhe traria renome nacional. Diante das reservas com que parte da crítica cearense recebeu o romance, Raquel resolveu enviá-lo ao Rio de Janeiro e a São Paulo. A prosa forte impressionou intelectuais da estatura de Augusto Frederico Schmidt, Mário de Andrade, Agripino Greco e Gastão Cruz, que não pouparam elogios à estreante. Talvez o grande impacto causado pelo romance se deva ao fato de que, ao lado da preocupação com o social, tem início um questionamento que se intensificará nos romances posteriores sobre a condição da mulher. E tudo isso vazado numa linguagem simples, viva, intensamente realista, bem diferente da escrita feminina da época. Aqui eu quero fazer um comentário, porque criou-se essa celeuma sobre o romance e quem teria escrito, porque a mulher, na época, não escrevia desta maneira, com a linguagem econômica, uma linguagem evitando o derramamento, aquela coisa melosa que as mulheres da época costumavam escrever, principalmente na poesia e também na prosa. Então, Raquel foi bastante inovadora neste romance. E a respeito também disso, da recepção aqui em Fortaleza não ter sido aquela recepção que se esperava, só veio a ser reconhecido depois que os grandes nomes da literatura e da crítica fizeram os elogios a Raquel, aconteceu um fato muito que marcou a Raquel, e ela só veio a contar
quando ela escreveu Tantos Anos, junto com a sua irmã Maria Luísa. E ela, mesmo assim, não disse o nome. Nessa época, um poeta, que ela disse que era até um poeta brilhante, ela começou a escrever notas anônimas, dizendo que o papel era ruim, que o livro teria sido escrito pelo pai dela, o doutor Daniel de Queiroz, ou pelo Beni de Carvalho. E então ela ficou muito triste. Um dia estava num dos cafés da Praça do Ferreira, quando chegou do lado aquela pessoa que ela disse que era um homem pequenininho, magrinho, e disse no ouvido dela, deu a mão, estendeu a mão e disse: desculpe minha mão fria. Aí ela se aproximou do ouvido dele e disse: olhe, eu sou bem maior do que você, eu sou uma mulher forte e grande, não costumo bater em homem, como a Henriqueta Galeno, mas se eu encontrar num lugar que não tenha muita gente, eu vou lhe dar uma surra. Eu sei que é você que anda escrevendo essas notas a meu respeito. E não é que quando ela estava escrevendo um outro romance, que ela foi para a prisão, que ficava onde hoje é em Setu, ela estava saindo de lá com uma sombrinha, porque na época se usava sombrinha, e a calçada é bem estreita, do lado do mar. Ainda hoje existe, antes era um abismo mesmo. Ela disse que quando foi saindo de lá, que ela foi fazer, ia escrever João Miguel, que é sobre um prisioneiro, e ela estava fazendo uma pesquisa que costumava fazer, que ela olhou, ele vinha na calçada. E ela foi se aproximando, e ele veio se aproximando dela, e ela disse, quando chegou bem pertinho dele, fechou a sombrinha, deu-lhe, bateu nele, nos ombros, na cabeça, quebrou a sombrinha e jogou fora. E disse que fez silêncio, não disse a ninguém, a não ser para algumas pessoas da família, e ele também ficou muito caladinho. Hoje eu sei o nome do poeta, mas não vou dizer, porque ela também não disse, no Tantos Anos. Então, esse fato é curioso, não é? Eu gostei, achei interessante para eu contar para vocês. Bom, voltando ao 15. A narrativa se desenrola no sertão e na capital do Ceará, durante a Grande Seca de 1915. O romance tem o nome de O 15 porque as secas têm o nome do ano em que aconteceram. As personagens naturais e humanas, em sua realidade dramática, dividem-se em dois grupos sociais: os donos da terra e os que nela trabalham. Ao lado da ação, que tem como núcleo o drama da seca, a outra que focaliza o desencontro amoroso de Conceição e Vicente. É também o romance da falta de comunicação, porque eu acho que nunca eles dois nem disseram que estavam apaixonados um pelo outro. Ao longo da narrativa, vão se intercalando os dois núcleos, o dos retirantes e o dos fazendeiros, desde o sertão até o litoral, originando um curioso jogo temporal e espacial, em que não interferem na ordem cronológica dos acontecimentos. A ordem cronológica é muito... A gente é capaz de organizar toda a história. Nos capítulos apenas numerados de 1 a 26, o narrador, como um demiurgo, vai tecendo os fios do enredo, acompanha a penosa fuga da família do vaqueiro Chico Bento e, ao mesmo tempo, ocupa-se com a partida da Conceição e de Dona Inácia da estação de Quixadá, ou vai até a fazenda, onde Vicente trava uma luta desesperada para salvar o gado. E, simultaneamente, acompanha Conceição em sua longa jornada de trabalho na capital. E, assim, as personagens
vão se delineando e o drama da seca vai se revelando. Embora todos sejam arrastados pelo flagelo, os que nada possuem, a não ser o direito de trabalhar a terra alheia, são os que mais penam, pois, esmagados pela tragédia, não têm qualquer perspectiva de salvação. Enquanto os donos da terra, mesmo a duras penas, conseguem manter o status quo, a desigualdade social, que antes era disfarçada por uma convivência amigável, é potencializada pela estiagem e pelo consequente êxodo rural. Assim, a autora denuncia direta ou indiretamente as injustiças sociais cometidas contra os desafortunados. Logo nos primeiros capítulos, a proprietária da fazenda Aroeiras manda soltar seu gado de excelente qualidade. Essa personagem é muito interessante porque a Raquel, muitas das personagens dela são baseadas em figuras que ela conheceu, com quem ela conviveu. E essa ainda é uma parente dela, que era uma mulher muito rica, que tinha fazendas e muitas terras. Ela prefere perder todo o gado de excelente qualidade, arcar com a manutenção da fazenda e com o salário dos empregados. Não respeita, desculpem, não respeita sequer os direitos do antigo vaqueiro Chico Bento, que se vê abandonada ao seu trágico destino. Ela manda um bilhete, como vocês sabem, vocês todos leram, não é, o texto? Você pode tomar um rumo, ou se quiser, fique nas Aroeiras, mas sem serviço da fazenda. Já nos capítulos 6 e 7, que tratam da fuga dos retirantes para a capital, o narrador confronta os modos de fuga e as expectativas de futuro dos dois grupos. Enquanto a velha Inácia, a proprietária da fazenda Logradouro, parte com a neta de trem, tendo despachado a bagagem, deixado apenas junto de si os objetos pessoais, a família do vaqueiro sai a pé, levando os poucos pertences numa burra e no meio da carga, o filho menor, já que seu sonho de viajar de trem com a ajuda do governo morrera nas mãos do encarregado da distribuição de passagens, que se aproveitava da seca para enriquecer. Fatos semelhantes que ainda acontecem hoje, não é, gente? Os fazendeiros, se Dona Inácia pôde retirar suas reses para a Serra de Baturité, onde possuía outro pedaço de terra, Chico Bento teve que trocar um boi, uma vaca, um garrote e ainda o gibão de couro, tudo que conseguira amealhar durante uma vida inteira, por uma burra e mais 50 mil réis. É a tragédia da seca. A respeito de Dona Inácia também, tem um fato interessante, não é? Que a gente vê, nós mulheres que lemos o livro, que é triste quando a Dona Inácia diz, quando ela escuta aquela história da moça que morava lá na fazenda, na fazenda do Vicente, sobre o Vicente, e ela vai contar para a mãe, muito triste. A mãe diz: minha filha, todo homem é assim mesmo. Então, a Conceição, ali foi um acontecimento que gerou na Conceição a necessidade que ela tinha de encontrar um companheiro que com ela dialogasse, que ela trocasse ideias, e ela já ficou achando, sem nunca conversar com o Vicente, nem saber se aquela história era real ou não há diálogo, ela decide
que vai abandonar o Vicente. Os donos da terra têm condições e esperança de salvar pelo menos uma parte de seus animais. Madrinha Inácia, da cidade, teria o cuidado de mandar de vez em quando umas arrobas de caroço de algodão para ajudar o trato. Eu acho muito interessante também a linguagem da Raquel. Essa história do trato é muito comum entre as pessoas do interior que cuidam da terra. A serra poderia ser que escapasse muito. Isso tudo eu estou falando entre aspas, porque são passagens do texto. Enquanto houver Juazeiro e Mandacaru em pé, e água no açude, trato do que é meu, assim dizia o Vicente. Sempre lhes resta a terra, ao passo que os deserdados da sorte perdem as forças, as carnes e, por último, a dignidade pelos caminhos e veem-se obrigados a pedir esmolas e até mesmo a furtar para salvar sua família e a si próprio. O sonho de Chico Bento de se tornar rico no norte, acalentado durante horas, não resiste aos primeiros dias da viagem, cujos acontecimentos funestos o transformam num espectro do antigo homem forte. O peso da tragédia destrói sua resistência e o espírito de luta, e deixa em seu lugar uma passividade e resignação sem remédio, que, segundo Teoberto Landim, que também escreveu sobre a seca e suas consequências, a história das secas é uma história de passividades diante da falta de soluções para o repetitivo flagelo. Acredito que hoje a situação não é mais tão trágica, embora ainda aconteça muita coisa devido à dificuldade, mas acho que as águas estão chegando com mais facilidade. Eu acho que eu tinha apenas 10 minutos, não era, Graciane? Hein, Luciana? Já foram os 10 minutos, não é? Olha, Já se passaram. ainda sobrou 1 minuto. Foram 14, né? Ainda sobrou um minutinho. Então, eu tive eu nunca cuidado vi de me alguém cumprir preocupar. tão. Olha aí, ó, meu despertador tocou agora, ó. Parece que a professora Lurdinha cronometrou, viu, doutora Graciane? Eu tive que fazer isso, porque eu não gosto de passar e queria dar tempo a vocês para também conversarem sobre o livro. Obrigada pela paciência de me ouvir. Lurdinha, a gente só tem a agradecer por essa belíssima contextualização que você nos deu agora, né? Realmente é uma obra que ela toca lá no fundo da alma, né, da gente, por toda essa como é que eu posso dizer, até por toda a desgraça, né, que foi vivida. Como você disse, hoje em dia algumas coisas ainda persistem, né? A gente ainda vê claramente, né? Algumas coisas ainda persistem, mas claro que não se compara, né, com o que acontecia naquele tempo, né? Uma coisa que me marcou muito foi quando eu não sei se foi a Conceição que disse que ela falou assim, não, dia 19, quando é dia 19 de março e não chover, pode abrir a porteira e soltar todo o gado, né? E ele ainda esperou uma semana, né? Passado o dia 19, como é o nome dele? O Chico Bento. Chico Bento. Ainda esperou uma semana, ainda naquela fé, naquela esperança mesmo do sertanejo, de que chovesse para então dar cabo, né? Realmente executar a ordem da senhora, a ordem tão cruel, né? Porque quando ela não deu a sentença de morte só ao gado, né? Mas aquela família toda, né? Principalmente, não é? Porque ele foi perdendo tudo ao longo da viagem.
inclusive a dignidade, o filho, a morte do filho, é uma coisa que emociona, não é? É uma coisa demais. Que a gente dói demais, demais. dói, a gente sente. Mas, Ludinha, então, agradecemos demais e a gente espera, vou passar a palavra agora para o nosso mediador, Rafael, e a gente espera que você continue conosco, porque caso haja alguma pergunta, né, de alguém, Ou queira enfim, fazer um comentário, não é? Alguém queira fazer um isso. comentário. E aí, para essa parte da mediação, eu vou passar para o especialista, o nosso querido Rafael. Rafael, você está com a palavra agora. Doutora, que é isso? Depois das palavras da Lourdinha, você chamar de especialista, para mim, é demais. Mas eu fico feliz, assim, de estar mediando esse primeiro encontro do Clube de Leitura do MP. Isso é um sonho antigo que eu nutro, porque, assim, a leitura, ela faz parte da minha vida há muito tempo. E eu gosto de me... E eu acho que a principal parte da leitura, por mais que ela seja uma atividade essencialmente solitária, ela não precisa ser solitária. Eu acho que ela, quando é compartilhada, ela fica muito mais rica, né? Então, eu acho que essa parte de troca de mensagem, de troca de interpretações mesmo, troca de impressões de leitura, é a melhor parte que eu acho da leitura. Depois dessa apresentação da Lourdinha, assim, eu não tenho mais nem o que falar sobre o livro. Eu quero só dizer como é que vai funcionar esse clube de leitura, como é que funciona um clube de leitura. É isso aqui. É basicamente isso que eu falei na minha fala inicial mesmo. Isso é para a gente trocar impressões, dizer o que cada um achou da obra. Claro que eu não vou apontar o dedo aqui para você, aqui não é um colégio, não é nada disso. Você quer que me diga o que é que achou? Não. As pessoas se sentem livres para, se quiserem compartilhar suas impressões, quiserem falar o que acharam do livro, quiserem perguntar para a Lourdinha, já que hoje a gente tem um especialista aqui na Raquel de Queiroz, nada mais legal do que a gente explorá-la de uma forma positiva, né, para a gente ter delas informações que a gente quer. Eu só tenho a acrescentar aqui na fala da Lourdinha, já fazendo um paralelo com outras obras, assim, que esse tema da fome, ele não é único na obra da Raquel, não é presente apenas na obra da Raquel, né? Anos antes teve outro cearense que escreveu sobre a fome, que foi o Rodolfo Teófilo, né, que escreveu sobre a seca. Agora é de uma maneira diferente, não é? Sim, sim, sim. Não, e é isso que eu vou pontuar. Cada escritor, ele trata o tema de uma forma diferente. O Rodolfo Teófilo, ele escreveu sobre a seca de 1877, um norueguês, também no mesmo ano, escreveu sobre a seca na Noruega, ou seja, então cada um deles tem a sua visão, que nos traz sempre aquilo com o qual a gente se identifica tanto, que é a parte do humano, né? Então, quando a gente vai para o que cada pessoa passa nessa situação humana, por mais que seja relacionada a clima e tal, aqui a seca, na Noruega, nesses países nórdicos, é mais relacionada ao frio e tal, mas a gente se identifica muito com a situação das personagens. Então, eu queria ouvir aqui, quem quiser comentar também, quem quiser passar suas impressões, vai falando que eu vou anotando, fazendo a ordem aqui de quem quiser falar, para deixar uma coisa mais organizada. Tem aí o recurso no Teams de levantar a mão. Então, é isso, é desse jeito que a gente quer construir. Então, não se preocupe quem for falar de não tenho conhecimento teórico. Não, isso aqui não é uma aula, não é uma palestra, não é para ser assim, não é para funcionar dessa forma. É para ser uma conversa como se a gente estivesse na mesa de um bar fora da pandemia, conversando sobre livros. Ou na mesa de um café, enfim, todos juntos, reunidos, conversando sobre livros. Então é isso. Eu faculto a palavra a quem quiser falar das suas impressões. Eu queria dizer alguma coisa só sobre o que eu não disse, que a obra filia-se à ficção regionalista ou neorrealista, que orientou o romance nordestino nas décadas de 30 e 40 do século XX, e, segundo Alfredo Bose, se confrontado com a Bagaceira, de José Américo de Almeida, que é considerada a obra inaugural do chamado romance de 30, o 15 é considerado como mais próximo do ideal neorrealista que presidiria a narrativa social do Nordeste. Muitos críticos chegaram a essa conclusão. Sim, sim. Então,
quem quiser, a palavra está facultada, quiser falar, a gente deixa entre 2 e 3 minutinhos, claro que não vai ficar aquela coisa cortada e tal, mas só para a gente dar espaço também para todo mundo, né? Então, doutora Alice levantou a mão, depois doutora Graciane. Estou organizando aqui no bloco de notas as falas. Doutora Alice, por favor. Grace quer falar primeiro, mas eu vou falar primeiro que tu, porque depois de falar da professora Lourdinha e falar depois da Grace, é mesmo que morrer. É melhor ficar calado. Não, eu acho ótimo falar não, assim, Hélice, com naturalidade, como ele está Bem, dizendo. eu vou contextualizar o que eu vou dizer, porque eu observei que a professora Lourdinha ela mostra que isso aí está muito fora da nossa realidade, essa questão da seca. Eu vou me colocar nesse. Eu sou sertaneja, professora Lourdinha. Sou sertaneja do sertão dos Inhamuns, eu sou Nova Russense. E minha família. Eu posso dizer que eu morei lá, passei minha infância lá. Ou eu não acredito, não. Pois eu, inclusive. Oh, A coisa fazenda do boa! meu pai era vizinha Nova Russas. Pois bem. E eu sou a raspa da raspa da raspa do tacho de uma família muito numerosa. E a diferença de mim para minha irmã anterior são 12 anos, e o meu pai também tinha algumas fazendas, e eu sempre gostei de ter o contato com. E minha família toda tinha fazenda, tanto na Ipueiras como aqui, e eu gosto de ter esse contato com o sertanejo, o homem do campo. Essa semana passada mesmo eu estava conversando com um deles. Então, a mamãe, ela contava uma história que ela nasceu em 22 e ela faleceu. Ela tem 80, ela faleceu com quase 90 anos. Então, ela contava que ela passou por uma seca que foi. Ela dizia o seguinte: o ano 4 é muito ruim. Teve a seca do 15, mas o ano terminado em 4, ou é muita inundação ou é muita seca. Segundo as coisas que elas acreditavam. Ela disse que o pai dela trancava ela e os irmãos num quarto para eles comerem escondido. Escondido. A família comia toda trancada num quarto, e aí ela disse que guardava as coisas, guardava num saquinho, assim, farinha e alguma coisa para dar para os meninozinhos, que eles ficavam dizendo assim, botava a mãozinha debaixo da porta para que eles colocassem alguma coisa na mão deles, com fome. Eu lembrei muito do Chico Bento sendo retirante, mas eu quero lhe dizer que a dignidade do trabalhador rural ainda está muito longe de ser alcançada. Nós vimos, por exemplo, a gente observa a Conceição falando do campo de concentração na cidade, que ela foi olhar em Fortaleza, né? Uhum. Então, eu conversando com algumas pessoas, inclusive com a mãe, que era nossa vizinha, a mãe de um juiz, ela dizia o seguinte, que o pai dela eles conversavam que não podia, o pai dela era político em Fortaleza, e eles moravam ali perto do passeio público. Não podia permitir que o povo viesse deixar a cidade feia. O povo chegava no passeio público e deixava a cidade feia. Aí eles diziam, a gente tem que colocar eles num local antes de chegarem à cidade. Aí eles foram proibidos de se dirigir às cidades. Eles não podiam mais entrar na cidade. Foi construído o campo de concentração lá em Senador Pompeu, inclusive está sendo tombado o ambiente lá, para que eles não chegassem, não tornassem a cidade feia. Então, a gente conversa, eu converso com um agricultor, que eu gosto de ouvir as histórias deles. Eles não compreendem, por exemplo, alguns, eu acho o seguinte, uma conta bancária na atualidade é uma forma de trazer uma dignidade para uma pessoa. Então, eles não têm uma conta bancária. Não existe uma instituição. Eles têm aquele cartão, mas eles não compreendem. Aí, muito bem, eles trabalham a vida toda, por exemplo, eu trabalho, minha família, eu nasci naquela terra, é assim. Eu nasci naquela terra e quando o pai morre, o marido morre, ela tem que
ela criou os filhos todos ali, aí ela tem que desocupar. Por exemplo, se ele for o capataz. Hoje, eu estou falando em termos de hoje. Se ele for o capataz, e eles têm que desocupar o pedaço de terra que ela criou os filhos, que é igual a história do Itamar, que escreveu sobre a Bibiana, que ganhou, inclusive, aquele baiano que ganhou Tortará, doutora. o tortarado. É aquilo ali que acontece. Eu vou contar essa história, aí, muito bem, e eu observo que isso ocorre hoje com o sem-teto. O sem-teto, eles vivem na rua e as pessoas não querem ver. Vocês viram um prefeito de Montemor, em São Paulo, ele expulsou o sem-teto da cidade, dando passagem para eles irem para outro local. Então, as pessoas que são abastadas, elas não querem ver, não querem encarar esse problema, eles não querem se sentir responsáveis por este problema, que ele existe de uma outra forma. Deixa eu lhe dizer, minha mãe faleceu e a gente foi fazer o inventário das terras e fomos sortear, nós somos 9, fomos sortear os pedaços de terra e eu disse, não, eu vou fazer com o meu, eu vou fazer uma doação ao Beri, que ele nasceu nessa terra e eu não nasci, já nasci na cidade e ele nasceu aqui. Olha, foi um levante na região, porque eu estava abrindo um precedente muito perigoso para os funcionários de toda a região, porque a minha proposta foi nesse sentido, eu disse, eu acho que ele é a pessoa mais apropriada para receber a terra, porque ele nasceu lá, ele tem amor por aquela terra. Então, as pessoas não entendem isso como um direito. Eles acham o seguinte, você terminou, não existe essa questão de direitos trabalhistas, não existe, vocês pensam que está muito distante, mas não está. Você conversa com o trabalhador e você percebe isso, e as pessoas viram as costas para isso. Nós temos, nós não podemos, aí quer dizer, e na cidade nós temos os sem-teto que estão enfeurando a cidade, como os retirantes enfeuravam a cidade. Então, eu acho que esse tema, como a gente vê a perca da dignidade do Chico Bento, quando ele se vê um trabalhador e agora ele tem vergonha de pedir esmola, é assim uma coisa que toca demais a gente, porque eu dou a minha força de trabalho, continua assim, eu dou a minha força de trabalho, quando eu estou velha, eu só tenho aquela aposentadoria, e se ela for suficiente para a minha manutenção, muito bem, se não, o Vencina é um médico infectologista muito conhecido que dá palestra, ele diz que os jovens de hoje têm que aprender o velho servia para guardar conhecimento, e hoje o computador guarda e a internet guarda, e o que é que vai ser dos velhos, porque os jovens têm que dar uma destinação para os velhos. Então, a seca não retira mais o homem da terra, mas a velhice retira e ele fica como o Chico Bento. Se aquele salário for suficiente para a manutenção, que ele fica os netos, às vezes, sugando, os filhos também, senão ele continua sendo um retirante, quer dizer, ele continua sofrendo as agruras da fome, dos maus tratos, e ninguém olha para eles. Entendeu? Quando acaba a força de trabalho, eu vou parar, porque senão eu não paro nunca de falar. Eu acho que a questão social que esse livro traz, assim, é muito importante. Além de muito atual, É muito atual. É muito ela atual. não está distante da nossa realidade, pelo menos do sertão, Lourdinha. Venha ver a Nova Rússia, que eu vou lhe levar na terra para fazer algumas entrevistas com sertanejo, que nós temos vários Chico Bentos aqui. E eu conheço essa realidade demais.
Pois é, então eu acho que ela não está longe da nossa realidade. Tá, Nós não, estamos, de jeito de nenhum. geração em geração, multiplicando e copiando esse mesmo modelo, entendeu? Esse mesmo modelo. Não mudou assim, é impressionante. Eu vou só complementar. Eu fui visitar essa viúva, uma senhora simples. Aí ela disse: Não, eu tenho que. Eu disse: Por que é que a senhora está juntando suas coisas? Estava com 7 dias que o marido tinha morrido. Porque eu tenho que desocupar a terra para a mulher contratar outro morador. Quer dizer, ela entrou com as mãos abanando e saiu com as mãos abanando, e toda a força de trabalho dela e do marido foi dada naquela terra, foi a produtividade, e ela saiu com nada. É verdade. 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 Doutora, obrigado pelo depoimento. Assim, foi praticamente um depoimento, né? E muito importante, muito atual, que eu acho que a boa literatura ela traz isso, né? Ela traz as questões até os dias de hoje, assim. Ela não se fecha no seu tempo e ela não vai se encerrar nessa discussão que a gente tiver hoje. Assim, ela vai perdurar por um longo tempo, como já vem perdurando, né? Agora eu abro a palavra para a doutora Greciane, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Lourdinha, o interessante da sua fala é que você trouxe a Raquel para bem pertinho da gente, contando essas particularidades da vida dela, essas curiosidades que nós desconhecemos, né? A gente conhece a obra, mas essas particularidades a gente acaba não conhecendo. E o interessante do romance O 15 da Raquel e vários outros dela é que, embora considerado de caráter regionalista, ele é de universalismo impressionante. E não só universalismo para o exterior, para outros estados, para outras pessoas, mas ele entra também no nosso universo particular. Principalmente nós mulheres, principalmente nós nordestinas, principalmente nós que muitos aqui que são do Ministério Público, que passaram pelo interior. Eu sou nascida na capital, mas eu, quando entrei no Ministério Público, foi que eu conheci a realidade do sertão, do homem do sertão, do sertanejo, do vaqueiro. Eu passei por comarcas que eram super áridas no Sertão Central, Jaguaretama, Jaguaribara, Morada Nova, e ali você vê uma realidade tão longe da nossa, e a Raquel ela consegue trazer isso até de uma forma poética para perto da gente, e faz com que a gente questione justamente isso que a Alice falou, né, que o homem passa a vida inteira, o homem do campo passa a vida inteira dando a sua vida, o seu suor, o seu trabalho para aquela terra, para trabalhar aquela terra, para quando é no fim da vida dele, ele perder toda a sua dignidade. E essas temáticas que ela aborda, dos campos de concentração que houve nessa época, inclusive Senador Pompeu foi o maior campo de concentração que já teve aqui no estado do Ceará, coisas que muitos de nós desconhecemos até da nossa história. E uma coisa que a gente estava até falando, até antes do clube de leitura, de iniciar aqui a gravação, foi que quando a cada leitura, a gente lê de uma forma diferente. Todos nós lemos o 15 aqui na época de colégio, na época de escola. Quando a gente vai hoje ler como adulto, são outros olhos, e a gente vê, meu Deus, esse é o meu Nordeste, esse é o meu Ceará, essa é a história do homem sertanejo. É uma história que, apesar de ambientada em 1915, ainda hoje ela é super atual. Então, a Raquel de Queiroz, ela realmente é atemporal, e como a Lourdinha disse, ela fala de uma forma simples, de uma forma para todo mundo entender. E eu acho que a grandiosidade da obra dela é justamente isso, essa linguagem poética, simples, como é simples o Homem do Sertão. Era isso aí que eu queria dizer para vocês. Doutora, eu hei de concordar com o que a senhora falou, e eu quero também chamar aqui, daqui a pouco, para a gente conversar também sobre um aspecto desse livro, que tem uma passagem que me chamou muita atenção. Por mais que, na época, tenha tido essa polêmica em cima de, é um livro escrito por mulher, foi ou não escrito por mulher, enfim, toda essa polêmica que teve, né? Mas um livro, naquela época, escrito por uma mulher, esperava-se que fosse um romance Mamão com Açúcar, aquela coisa melosa, que o romance se concretizasse, né, entre a Conceição e o Vicente, o que não aconteceu no fim do livro, né? Desculpa quem está participando e não leu o livro todo, mas
A gente vai revelar alguns spoilers aqui, é normal. Mas eu queria depois que a gente até chamasse a atenção também para esse fato e para uma passagem que me chamou muita atenção. Eu, enquanto homem, me chamou a atenção e eu queria ver também a observação de vocês, mulheres, sobre isso, que ela bota numa passagem aqui. Eu sei que são outros tempos, mas hoje em dia isso também traz novas discussões, que ela bota no fim, na penúltima página, assim, afinal, o verdadeiro destino de toda mulher é acalentar uma criança no peito. Então, é ou não é, né? Acredito que não seja. O verdadeiro destino de uma mulher, cada mulher constrói para si. Não necessariamente precisa ser esse. Mas eu acho que tem um pouco dessa dicotomia aí na obra, que, assim, por um lado a gente espera o romance se concretizar, e surpreendentemente, para a época ele não se concretiza, mas por outro lado tem essas amarras aí. Não, a mulher tem que acalentar uma criança no peito. Não, não tem. E eu acho que a obra se constrói também um pouco em cima disso, né? Mas eu vou passar agora a palavra para o doutor Plácido. Doutor? A doutora Luciana acho que se inscreveu primeiro, viu, Rafael? Acho que não, doutor. Ela tá na sequência. É? Bom, vou ser muito rápido aqui. Primeiro eu quero parabenizar a Luciana pela ideia que teve, né? Agradecer a Graciane, porque, de fato, se não fosse a ideia desse nosso clube, eu jamais teria lido esse livro novamente, né? Porque não me interessava. E realmente esse livro, para mim, foi o momento desse ano de 2021, talvez do ano passado, né? Foi o momento mais significativo que eu tive durante esse período. E assim, eu fiquei muito curioso, porque eu não me lembrava praticamente mais de nada, né? Até comentei com a Luciana, é emocionante a gente vivenciar aquilo ali, saber que aconteceu de fato, né? Como eu disse para a Lourdinha pouco tempo antes da gente começar aqui a gravação, apesar de ser uma obra de ficção, né? Nós temos certeza que ela realmente ela vem espelhando a realidade, principalmente, como a Alice disse aí, de nós cearenses, né? Eu sou cearense, bairrista, adoro minha terra, acabei de ler o livro com mais orgulho ainda do nosso povo. E, Lourdinha, eu fiquei assim com a curiosidade de saber se a Raquel, não sei se já a Graciane aqui, nossas escritoras estão presentes, se ela não se identificou com se ela não criou uma personagem que representava ela no livro como a Conceição. Será que ela não se viu na... mesma impressão. Viu, Plácido? Pois é. Porque a mulher fora do seu tempo, Conceição, né? ela Eu pensei se a mesma inspirou. coisa. A Conceição, todas as personagens da Raquel, eu fiz um trabalho sobre as personagens dela, que são protagonistas da Raquel, aquelas que são protagonistas, caminhos e descaminhos, que foi uma dissertação de mestrado. Realmente, todas as personagens da Raquel têm muito dela. A Conceição era professora, como a Raquel foi professora. A Conceição, ela tinha aquela preocupação com a terra, como a Raquel amava o sertão está na Raquel em todas as obras dela. É uma coisa que ela, quando tinha 14 dias de nascida, ela saiu de Fortaleza para o sertão. E como é que foi feita a viagem? A cavalo, no colo da mãe. Então, a partir daí, o sertão, o sertão estava dentro da Raquel. E a Conceição é interessante que nós fizemos na época do mestrado um seminário, Raquel, Sertão e Litoral. E um dia ela sempre voltava com a gente, ela voltava comigo do encontro, ela foi a todas as palestras e saía com a gente depois, ela ia para um lugar e tomava vinho, uma pessoa muito alegre, muito interessante, muito irônica, que é uma das qualidades que eu acho de pessoas inteligentes. E eu estava falando, era sobre ela estar com a gente e sobre o que era que eu ia contar, era um fato interessante. Ah, sim, nós víamos ali
voltando da Federal, da Universidade Federal, de repente nós paramos num sinal e uma moça do lado disse assim: Tia Raquel, e eu não conhecia, e eu achei estranho como é que ela era sobrinha da tia Raquel, se os únicos sobrinhas dela, eu chamava tia por causa das minhas primas, que eu não era sobrinha dela. Então eu disse assim: tia Raquel, quem é essa moça que ela está te chamando a senhora de tia? Ela disse assim: é a filha do ela é filha do Vicente. Aí não sei quem era o Vicente, não caía a ficha. Depois eu vi o tênue fio que separa a realidade da ficção. Quem era o Vicente? Que a moça era filha? O personagem do 15, que na realidade esse personagem foi criado à semelhança de um primo por quem ela foi apaixonada quando adolescente. Tudo da obra da Raquel tem muito aspecto. Eu estou escrevendo um trabalho que eu falo exatamente dessas personagens da Raquel que foram baseadas em pessoas com quem ela conviveu, que ela conheceu. Ela dizia da Dora Doralina, ela dizia assim: olhe, a senhora, um dia conversando com a gente, disse para minha prima, que era sobrinha dela, a senhora é a fulana, que era nossa parenta. Aí a Marinês olhou para ela e disse: tia Raquel, eu não me lembro dessa parenta, não. Esse parentesco aí nela. Disse: mas era bem antiga, muito mais antiga, você não conheceu. Então, também no Tantos Anos, ela vai contando, e nas crônicas, que personagens dela foram criadas a partir de figuras reais, bem reais. E ela está lá. Ela disse, quando aquela menina era sobrinha do Vicente, que ela era a Conceição. Que a Conceição foi muito baseada na vida dela. Porque ela tinha apenas 5 anos quando houve a seca, mas ela disse que ouviu muito dos moradores da fazenda, muitas histórias sobre a seca. Eu acho que isso é uma coisa que acaba marcando muito uma criança de 5 anos de idade, né? E ficar ouvindo depois os outros mais velhos falando, acaba que define toda uma obra, talvez. Mas, doutora Luciana, agora a palavra está com a senhora. Essa daí vai lutar pelo direito dela, viu, Rafael? É uma mulher. Se for mulher... É uma menina, ela está aqui morrendo de saudade do pai e da mãe. Essa Alice é danada, é do Nuink mesmo, essa Alice, viu? É do Nuink mesmo. E a Alice, aí, tá vendo, Plácido? Com esse povo do Nuink é bom demais, viu? Gente... Nossas indicações. 3 comentáriozinhos, tá, Rafael? Vou tentar cumprir com o tempo. Porque eu gosto de marcar, eu vou lendo e marcando os trechos que mais me tocaram de uma forma ou de outra, né? Mas no prefácio, o prefácio da minha edição é de Elvia Bezerra, certo? É a tua, né, Rafael? É uma bem bonita, cheia de estilogravura. Também estilogravura? É, né? Pronto. Aí... diz assim, né? Falando dela, por que ela era tão prodígio, né? Por que ela tão cedo escreveu um romance, uma obra tão significativa, né? Que marcou. Aí diz assim: a mãe, Clotilde Franklin de Queiroz, tratou de lhe tirar das mãos um livro de literatura rosé que a adolescente uma vez ensaiou ler e rapidamente o substituiu por um exemplar de A Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz. Em seguida viriam os clássicos franceses e, naturalmente, os russos. Quer dizer, ela tinha uma orientação, né? Ela teve uma mãe que orientou, viu que a menina tinha um gosto pela leitura, e aí, minha filha, não lê isso não, vamos ler isso aqui, que é algo mais profundo, algo, né? Eu achei interessante isso, né? E explica como uma jovem de 19 anos escreveu algo tão denso, né? Tão profundo e tão marcante. E o que mais que eu queria dizer? Uma coisa que me marcou muito também
foi logo no início, né? Começa a obra com a dona Inácia, né? Ela dizendo: dignai-vos ouvir nossas súplicas ao castíssimo esposo da Virgem Maria e alcançai o que rogamos. Amém. Né? Fazendo a prece para São José. Né? Esse ano, né, o Papa disse que é o ano de São José, e o São José é o nosso santo, né? Para quem o sertanejo pede chuva, e eu estou num momento muito apegada a ele. Então, acho que alguns pessoas, os que trabalham mais perto de mim sabem, né? Que eu estou num momento assim bem apegada a ele, então me marcou muito. Para mim foi muito importante ler logo na primeira página do livro, encontrar aqui uma oração para São José. Para mim foi como se fosse assim um aviso, não sei, algo assim, certo? É outra coisa. A parte mais linda que eu achei, certo? Veio da Conceição, né? Quando assim, nessa parte aqui, na página 124, quando ela diz assim: Mãe Nácia, a vozinha dela, a mãe Nácia, né, dela, dizendo que ela: minha filha, você está indo demais para esse campo de concentração, você está se dedicando demais a isso, daqui a pouco você vai se acabar, reclamando, né? Que ela estava muito focada naquilo. Aí ela diz assim: Mãe Nácia, eu digo como a heroína de um romance que li outro dia: não sei amar com metade do coração. Eu achei lindo demais, gente. É muito bonito. Rafael, eu sou romântica, desculpa, Rafael, eu acho lindo demais. Não, Luciana, você disse coisas muito profundas, eu achei. Assim, e puxando pelo meu romantismo, tá, Rafael? Vou te perguntar. Tu também marcou? Olha só. Bate. E puxando aqui pelo meu romantismo, eles não terminaram juntos, né? A gente sabe, né? Mas eu fiquei. Me diga se eu tô errada, certo? Me diga se eu tô errada, se naquela última cena não ficou no ar. Que poderia mais na frente, já que o afilhado dos dois pediu a bênção para um, pediu a bênção para o outro, eles tinham isso que os unia. Então, será que não ficou no ar? Tá entendendo? Para mim, eu fiquei com essa esperança. Que quem sabe mais à frente, daqui a 1 ano, 2 anos, eles iam ficar juntos. Luciana, você está indo além do romance, não é? Mas, gente, fica no ar, fica. Muito embora. Olha, quase todas as protagonistas dela não terminam, a história não termina bem. Ah, tá certo. Quase todas, é triste. Vamos Então, imaginar que terminaram, né, Luciana? Bem. Só a Maria Moura que vai dar a volta por bem. cima. Luciana, o nome disso agora é fanfiction, que são os fãs que eles constroem o enredo que eles gostariam que tivesse o livro e que não teve. É muito interessante isso. Olha eu sendo atual, né, Grace? É, o fanfiction. Mas é mesmo, a minha Mel é fanfic, muitas. Muitas, entendeu? A minha Mel que tem 13 anos, né? Mas aí reescrevem o livro como gostariam que fosse e tal, dá o final que quer. Interessante isso. Interessante. Tá aí. Luciana, mas tem uma professora aqui que eu converso com ela sobre literatura, eu disse, a Raquel de Queiroz, ela tão assim, um aspecto tão tranquilo, viveu tão bem, ela disse, também pudera. A mulher não teve marido, não teve filho para aperrear o juízo dela, a mulher viveu esse monte de ano mesmo, era para viver desse jeito mesmo. Ela teve 2 maridos. Oi! Pois olha, eu vou dizer a ela que é falsa a informação. Olha aí. Olha, Lurdinha trazendo a realidade de Raquel para a gente. Ó. Ela teve o primeiro marido, que foi com quem ela casou, que era também escreveu alguns poemas, mas fizeram ele desistir logo. Eu acho que foi o Mário de Andrade que o aconselhou a deixar. Mas quando ela perdeu a única filha que ela teve, ela, ainda criança, não é? Ela se separou do marido e foi morar no Rio e conheceu lá o doutor Yoyama Macedo, que foi o grande amor da vida dela, até o final da vida dele, antes dela. Que legal. Mas não pôde mais ter filhos. Ó, pronto, liberei o microfone, agora a Alice está mais quietinha.
É tua xará, Alice, é tua xará. É, a minha pequena Alice, ela tá ali, já tá na hora de Nunca dormir. Então... duvidei quando ela deu o primeiro grito. Mas, gente, Luciana, acho naquela passagem que você falou, que abre o romance, também tem como característica a religiosidade do homem do O campo, homem né? sertanejo. Do sertanejo. eu acho também, já que todo mundo falou do quão significativo foi a escolha dessa obra em vários aspectos, né? Eu acho também importante a gente ter lido esse livro quando o Brasil, infelizmente, acaba de entrar de novo no mapa da fome, né? Então, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de reparar no número de pessoas que a gente voltou a ver no meio da rua. Isso é importante a gente reconhecer isso, a gente destacar que não é à toa. Não é à toa que a gente voltou para o mapa da fome, não é à toa que mais gente está na rua. E talvez, aí eu digo coincidência, a gente ou não ter escolhido esse livro, né? Então, é para a gente sempre ter isso em mente. Nós, querendo ou não, somos privilegiados, temos muitas condições e não devemos esquecer, não devemos fechar os olhos para os demais, né? Doutora? A escolha de vocês foi muito boa, porque esse é um livro que não envelhece. Verdade. Esse é um marco na literatura brasileira. Incrível mesmo. Sim. Gente, vocês também... Deixa eu só fazer uma perguntinha. Vocês também ficaram que nem eu, ao longo do desenrolar da narrativa, né? Ao longo do romance. Vocês ficaram loucos que a Conceição encontrasse a família para ajudar a família? Eu fiquei torcendo pelo enlace amoroso entre ela e Vicente, que não rolou. Eu também. Isso aí eu nem desisti no final. Eu ainda estou imaginando, eu ainda estou com esperanças nesse final, eu não desisti. Mas, assim, vocês também não ficaram na ânsia de, ai, meu Deus, ela tem que encontrar aquela família, ela tem que encontrar a família do Chico Bento para ela ajudar. Eu fiquei muito, gente. Aí, quando ela encontrou, eu disse, ai, graças a Deus, graças a Deus. Eu sou o João Martins, posso falar? O seu João Martins quer o dar João uma Martins quer falar. Claro, claro. Ele é do Ipu. Não, pode falar. Bem, a Raquel de Queiroz, eu a conheci pessoalmente. Para mim é uma honra. Uhum. E foi lá na prainha, na casa da Ingrid Van Born, uma alemã historiadora, que a Lourdinha participou disto. Ela traduziu Iracema para o alemão e traduziu também 15. E a Lourdinha participou ativamente com ensaios. Mas ela é sobrinha de Esperidião de Queiroz Lima, Isso. que se formou em medicina em 1903 no Rio de Janeiro. Quer dizer, existe o DNA do escritor. Em 1455, Gutenberg criou a imprensa, 1455, e o primeiro livro que ele publicou foi a Bíblia. Então, ele, com aproximadamente 30 soldadinhos de chumbo, fez o menor e o mais poderoso dos exércitos, que é a escrita móvel. E nós sabemos quem é Gutenberg, mas nós não sabemos quem deu dinheiro para ele fazer essa matéria. Nós sabemos quem é São Francisco de Assis, mas não sabemos quem é o Papa do tempo de São Francisco de Assis. Talvez 1% não saiba. Então, a essência do saber e do poder, ela transcende. O Esperidião de Queiroz Lima foi um grande escritor. Uhum. Então, há um DNA em tudo na vida. Eu sou médico. Eu sou médico e eu faço essa parte de cardiologia. E li Famílias do Sertão, de Esperidião, li 11 anos de Amazônia, e escreve bem. É como a Raquel de Queiroz sabe escrever. É aquele estilo machadiano, aquela ironia muito sutil, aquela incerteza, que é a incerteza que dá o molho que gera a curiosidade, né? E que dá é a sedução do escritor. E eu sempre digo assim, escrevam, porque a escrita eterniza a palavra. Então, essa obra que a Lourdinha tão bem trabalhou
ela está sendo bem aceita na Alemanha, e a Ingrid Van Born foi até Ipu, eu sou de Ipu. A senhora, dona Iracema, é de Nova Russas. A Lurdinha morou lá em Nova Russas. A Muito tempo. A esposa do doutor Oswaldo Martins foi É minha professora. professora. Zilmar Mendes Martins. Uma Zilmar Mendes Martins, minha professora. Então, eu gosto muito daqueles que sabem escrever, porque é a história. Escreve com simplicidade e com profundidade. Ela tem todo o meu respeito. Obrigado. Obrigada, João. Depoimento bacana. Obrigada pelo depoimento. Obrigado. Pessoal, a gente está se encaminhando para perto do fim, né, doutora? Mas a gente ainda, quem quiser ainda dar a sua palavra, dar a sua contribuição, dar a sua impressão de leitura, quiser falar, Rafael, tu falou um bocado de besteira aí, eu discordo de tudo que você falou, tá aberto, porque eu acho, mas eu gosto de falar isso por quê? Porque tem muita gente que tem opinião contrária e acha que não tem esse espaço no clube de leitura. Não, o clube de leitura a gente gosta de escutar opiniões contrárias, assim. É nesses momentos que as discussões ficam mais legais. Então, acredito que se alguém tiver alguma coisa também para colocar aqui, pode se colocar. O espaço continua aberto. A Marcela levantou a mão. Marcela, tá contigo. Rafa, pessoal, eu não tenho nada a discordar, claro, mas eu fiz uma observação da época, como até a família da Conceição, com a avó Inácia, eles tinham um certo preconceito racial, né? A Conceição ficou indignada porque Vicente estava se engraçando com uma negra. Onde já se viu um branco com uma negra e tal. E quando ela foi acolher o afilhado, também a mãe Inácia ficou dizendo, mas tu vai deixar ela no teu quarto? Não, bota lá no quarto da criada. Né? E você fica, vale? Mesmo sendo uma família acolhedora, já bem mais desenvolvida intelectualmente e também de bons sentimentos, de ajudar o próximo, ainda tinha esse preconceito, né? Essa divisão social e racial na época, né? Que eu não sei se era a visão de Raquel ou era simplesmente a realidade realmente da época, que hoje para a gente... Talvez fosse uma crítica também, não é? Sim, porque toca, né? A gente vê, eita, mas era uma coisa muito comum. Porque ela ficou também impressionada quando a avó disse que homem, aquilo era natural, em qualquer homem podia trair a mulher, e ela não aceitava isso. Ô, Marcela, posso dar uma palavrinha sobre o seu comentário? Olha, eu gosto de dizer que existe um grande distanciamento entre a compreensão intelectual e a compreensão emocional. A gente aceita, nós somos de uma geração mais assim analisada, provada pelo tempo, mas muitas coisas que a gente diz assim, eu aceito, por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho e 2 filhas. Eu dizia aqui em casa, assim, ora, quando o filho entrava na sua experiência sexual, antigamente, na minha infância, era louvado pela família. Ia para as professoras, as prostitutas, as grandes professoras. Ai da filha que namorasse no escuro. A aceitação intelectual de uma problemática é fácil. Agora, a emocional, nós, muitas vezes, nos mantemos sob um manto de hipocrisia, uma certa incoerência. Quando chega em mim, como é que é? Eu, particularmente, aqui, é como se um filho... Você sabe de uma coisa? Agora, o homem pouco muda. Hoje, você tem o seguinte, o machismo é uma coisa antiga. O machismo está na nossa cultura judaico-cristã, a partir dos 10 mandamentos de Moisés, né? Não desejarás a mulher do próximo. A mulher não foi proibido desejar o homem da próxima, né?
E assim vai. Quer dizer, a gente pensa que progride muito emocionalmente, mas não é tão rápida essa progressão. Requer muito sedimento de sofrimento e de convicções. Agora, intelectualmente é fácil. É meu ponto de vista. Obrigado. Obrigada, João. Eu acho importante, de toda forma, a gente sempre ficar atentando para esses pontos, né? Porque a gente não pode esquecer. A gente tem que saber colocar a obra no seu devido tempo, mas nada impede é de a gente criticar esses pontos hoje em dia. Tem muita discussão, e também aí a gente também saber um pouco diferenciar o autor de sua obra, porque aí a gente vai entrar numa seara que eu não quero nem trazer aqui, mas se quiserem depois pesquisar e tal, existe muita polêmica. Hoje em dia, como tudo na vida política está muito polarizada, existe a polêmica da Raquel de Queiroz, se colaborou ou não colaborou com a ditadura, não vou nem entrar nisso, mas tem muita gente que quer cancelar, nessa cultura de cancelamento que existe na internet, que quer cancelar a obra de Raquel de Queiroz por conta disso. Eu sou totalmente contrário a essa ideia do Eu acho também, eu concordo com você. Literatura é uma coisa, e a mulher que anteriormente, foi totalmente de esquerda e de repente mudou, ela sempre deu uma explicação. A pessoa pode aceitar ou não, eu acho que eu posso pensar diferente de você, mas sempre eu vou dar o direito de você dizer o que você pensa. Exatamente, isso é democracia. Democracia e respeito, né? ao próximo. Respeito, e a Luciana, quando falou uma coisa sobre eu penso igual a mim, não presta. A família da Raquel era de intelectuais. O pai, a mãe, o pai era um intelectual também, além de ele ser um advogado, ele também era professor, foi professor do Liceu do Ceará, que era grande escola daqui do estado do Ceará, não é? E ela foi educada em casa. Ela nunca frequentou a universidade. O único curso que ela fez foi o curso normal na Imaculada Conceição. E ela era uma mulher que tinha um conhecimento enorme, imenso, uma jornalista muito conceituada. E eu acho que ela era uma mulher muito forte e ela foi muito transgressora no tempo dela. Sim. E nunca esquecer que isso não apaga a obra dela, né? E ao contrário. Claro que, como eu falei, aquele ponto no final que eu levantei aqui, dela falar do papel da mulher naquela época, hoje em dia a gente critica, isso é muito fácil a gente criticar hoje em dia. Na época não era fácil. Rafael, com todo respeito, vão ser apagadas essas besteiras desses tolos que falam isso. A obra dela jamais. Isso é uma tolice. Exatamente. Isso é de uma tolice absurda. Nunca ouvi uma asneira tão grande, sinceramente. Uma palavra. É a coisa mais corriqueira hoje em dia na internet, essa cultura do cancelamento. E a estética você também não vai considerar? Isso. Doutor E ela foi uma mulher que toda a obra dela tem uma preocupação social muito grande e uma preocupação também muito grande com as questões femininas. Em cada livro dela, ela traz uma problemática feminina, de que a mulher participou, a Conceição não podia ser mãe porque era solteira, era a época em que a mulher não podia ser mãe se fosse não casasse. Cada obra dela traz uma problemática feminina. Quando eu analisei as protagonistas, eu analisei em relação a isso. A hipótese é que cada momento representa a mulher, principalmente a nordestina, em busca de um espaço na sociedade. Eu queria dizer um pouco, toda vez que a gente vai julgar coisas de outrora com argumentos de agora, o risco de errar é enorme. A mesma coisa, coisas de agora com argumentos de outrora. Basta lembrar um pouco Machado de Assis, que ele nasceu em 1839 e morreu em 1908.
O Machado de Assis estava perto da academia, procurando uma certa rua para fazer um reparo no livro. E perguntou a um gari, um limpador de rua: o senhor sabe onde fica a rua tal? Aí o gari olhou para ele e disse: sei não, senhor, eu também sou analfabeto. Bom, por exemplo, a Raquel de Queiroz, ela realmente, que a Lourdinha disse, ela teve um berço intelectual, um berço, uma história, um DNA, como a gente chama, importante. Ela viveu a cultura do pai, que viveu no interior, Quixadá, Serra, o Maciço de Baturité. Então, ela é... Olha, a coisa é tão séria que nós estamos evoluindo. O Monteiro Lobato foi também discriminado, que teria discriminado. Quer dizer, eu ia falar exatamente isso. Pois é. Coisa absurda. Então, nós estamos num período tão estranho que... Muito esquisito. Muito. É o seguinte, o problema, como já disse alguém, é assim, a gente fica velho cedo demais e sábio tarde demais. Esse é o problema da humanidade. Obrigado. Eu acho que, verdade. Com esse último aforismo aí, essa frase, eu acho que foi bom para a gente encerrar aqui, né, pessoal? Acho que já 1h30 aqui. Quando a gente começa a conversar sobre livro, acaba virando isso mesmo. Ninguém quer parar, não. Ninguém quer, não. É gostoso demais. Ainda mais uma obra dessa, ainda mais com contribuição de tanta gente boa como vocês. Assim, eu estou aqui só mediando, mas eu achei as intervenções de todo mundo foram sensacionais, assim, resumindo em uma palavra, mas a contribuição da Lourdinha começando com suas explicações, ter uma pesquisadora aqui no Clube de Leitura já enriquece bastante, né? A gente fica um tempo só... É muito legal ver o rosto de todo mundo só olhando, assim, observando e absorvendo tudo que ela falou, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo, doutora Luciana pelo convite, doutora Graciane pelo convite, todo mundo, a Marcela que estava ali no WhatsApp direto falando comigo, Rafael, e aí, vai dar certo? Vai dar certo? Vamos, como é que a gente vai fazer essa conversa? Perdoe, viu, Rafael, porque ela é chata mesmo. Eu também quero agradecer a todos vocês, viu? Eu achei que foi muito interessante a discussão, eu acho que essa parte do diálogo final é muito bom. A gente descobre muita coisa também, nós estamos sempre aprendendo, não é? Eu quero agradecer e digo para vocês que foi essa ideia de criar esse clube, foi muito bom, foi muito boa a ideia, e muito interessante, muito enriquecedora. Seja sempre bem-vinda, viu? Vai ter todo mês, a gente espera que você, aqui o Dr. João Martins... Doutor João também, Lourdinha, né, Plácido? Será um grande prazer, Ave Maria. Eu já tô Doutor João Martins é um grande cirurgião do coração, viu, gente? Olha aí, quando a gente tiver presencial, se alguém passar mal, o doutor João está lá para... Com tanta emoção, né, doutor João? Segura o coração muito você. Rafael, a gente não deliberou sobre a próxima obra, né, Rafael? É isso que vai começar agora, doutora. Pronto, o próximo encontro está marcado, se for seguindo o calendário, para o dia 25 de agosto, que é a última quarta-feira do mês. Eu não vi a Beatriz Alcântara, e agora que eu vi que ela saiu. A Beatriz Alcântara, na verdade, a Lísia Alcântara. É a Lísia entrando no perfil da filha. Ela tá aqui, a Lísia. Eu acho que ela tá aqui. Isso, é a Lísia. Não é a Beatriz, não é a Beatriz, Maria Beatriz, não. Não, é a Lísia, entrando no perfil da filha dela. Eu pensei que fosse a Maria Beatriz, a Beatriz Alcântara, minha colega professora da UES. Tem Beatriz Alcântara Castelo. Prima do meu pai. Então, o próximo encontro é dia 25 de agosto. A gente pode levantar aqui uma votação para saber o próximo livro para ser escolhido. Quem tiver sugestão. Acho que a doutora Graciane tem sugestão e você também, né, Rafael? Eu tenho uma, mas a doutora, por favor, faça as honras primeiro. Foi até falado aqui na reunião de um livro que eu achei lindo, que eu li recentemente, que foi o ganhador do Jabuti, é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É um livro belíssimo.
Muito bonito. Luciano chega a estar ali vibrando. Inclusive, a gente pode falar com o Itamar para ele Ei, teve participar também. marmelada aí nessa Parado, esquina. né? A chefe do clube do livro está ali vibrando. Não, eu não tinha nem ideia, eu não sabia não, juro, nem ideia. Lu, Porque deu certo contigo, foi? Com que tu mulher, eu tava estava pensando? louca para ler esse livro, eu não sei. Esse livro é lindo, é muito Rafael, bonito. Muito Tava louca emocionante. para ler esse livro. Eu ia dar outra sugestão, mas a minha sugestão eu deixo para o próximo mês, não tem problema não. Não, depois dessa aí, Rafael, não tem mais não. Não tem perigo de eu botar outra. Inclusive, a gente pode tentar o contato com o Itamar para ele participar. Legal, seria ótimo. Eu acho que ele O participa. Itamar é o autor, é? Gente. Exatamente. Itamar Vieira Júnior. O livro dele saiu pela Todavia. A Todavia é uma editora que está saindo com títulos assim, muito, muito bons. E eu tenho contato do pessoal da Todavia. Então, e também a Socorro, assim, ele tem um contato direto do Itamar. Acho que a gente consegue fazer esse meio de campo direto com ele. Seria Eu ótimo. só quero anotar o nome desse livro aí, que eu não conheço, não. Torto Arado. Porto Arado. Muito legal. Agora eu quero dizer o seguinte, a gente podia também ler livros de cearenses, tipo a Socorro Racioli, tipo a doutora Grace, aliás, doutora não, Graciane Cordeiro, vocês conhecem, já ouviram falar dela? Bem, então eu acho muito interessante que apesar do Itamar ser baiano, nordestino, tudo bem, e a temática também é o mesmo assunto, que é o Nordeste, a questão da terra, ele é muito interessante. Mas eu gostaria que a gente poderia manter no Nordeste, mais no Ceará, valorizando os autores cearenses. Doutor, eu vou dar uma sugestão que funciona em outro leitura do qual eu participo. Assim, o pessoal fechou meio que uma decisão de não botando essa voltado para outro aspecto, mas o pessoal votou que é um livro escrito por homem, um livro escrito por mulher, um livro escrito por homem, um livro escrito por mulher. Aqui a gente pode fazer um cearense, um não cearense, um cearense e um não cearense. Eu acho que essa é legal também. Interessante. Gostei. Tá certo. O nordestino. Gostei. Eu acho que assim fica legal, que a gente também dá esse reconhecimento para os escritores daqui, né? Perfeito. Excelente. Amei a ideia. Beleza. Todo mundo gostou da ideia? Uhum. Eu amei a ideia. Ótimo, gostei. Amei. Então, acredito que o próximo, eu não vou nem botar minha outra sugestão. Eu já li também, tá ótimo para mim. Eu fiquei curiosa, Raquel. Fiquei curiosa. Com sugestão. Não, a minha é outra temática, é outra coisa. Eu ia sugerir do Coetzee, A Espera dos Bárbaros. Ai, excelente. Eu li pelo pacote de textos que me chegou pelo pacote de textos. É muito bacana. Muito bom. O Coetzee é um escritor, assim, todo mundo que conhece o Coetzee vai atrás de devorar todos os livros dele. Né? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todo mundo que eu conheço que leu. E é muito bom, assim, é um Nobel sul-africano. Ele é um escritor sul-africano, ganhou o Nobel em 2004, 2005. E esse A Espera dos Bárbaros é a história de um juiz que ele está prestes a se aposentar, quando de repente chega um coronel na cidade dizendo que está todo mundo temendo uma invasão de bárbaros, sendo que não existem esses bárbaros, né? São os inimigos externos que o pessoal inventa e começam a inventar que esse juiz ele está em conluio com esses bárbaros também. E fala sobre isso, assim, sobre qual é a nossa responsabilidade perante os demais, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente muitas vezes acaba ficando parado. Então é um livro bem legal, assim. Mas já aguarda também, Rafael, esse aí na sequência, né? Eu sempre levanto a bandeira do Coetzee, eu acho importante a leitura dele. Mas então, batido o martelo, todo mundo concorda, querem abrir votação, mas acho que foi unanimidade, né, o Tortarado? Não, a chefa já vibrou ali. Não tem influência, zero influência. Eu aqui. A gente pode votar, se quiserem votar, a gente pode votar. Mas eu estou brincando, uma indicação da escritora Graciane, não tem como. Ah, gente, esse livro é lindo, é muito bonito. Então, pronto. Então a gente faz o Eu já estou na Amazon aqui vendo o livro, Graciane. Aí no próximo a gente vai ter que fazer um cearense, né, Rafael? Aí no outro a gente joga os bárbaros, né? Pode ser. Eu daqui eu sou bem. A gente escolhe no dia melhor, né? Mas eu sou bem volume. Pode ser que no dia eu dê outra sugestão, ou mais gente apareça com outras sugestões. Tá certo. É bom assim. Acho que cada encontro a gente escolhe o seguinte. Tá ótimo. Vamos tirar uma foto? Tirar uma foto, importante a parte da foto. Richardson, todo mundo aí, foto. Foto, Lourdinha.
Bora, doutor João, foto, Foto, Marcelo. Deixa eu pegar eu meu sempre livro. foto- segurando o livro, quem puder. Segura aí, Richard, o livro. Ele só não segura porque tá tirando a foto, doutor. Valeu, Rafael. Me salvou, viu, Rafael? Pera aí. Tá vendo, né? Deu certo, foi. Não, vou fazer agora, vou fazer agora. Bora. Eu fiz aqui, Tava um dia na cara. pele. Três, vai de Bora, três. desculpa. Eu fiz. Parar todo mundo, vamos ficar com o biquinho. Pronto. Valeu. Ó, boa noite. Alice, Prazer, foi um prazer. boa noite. Foi ótimo. Obrigado. Prazer. Boa noite, Lurdinha. Obrigado mais uma vez. Um dia você está Obrigada a convidada a vocês. retornar à Nova Rússia.